Se você recebeu esse vídeo de alguém ou caiu aqui por algum motivo, acredite, Deus quer falar com você e vai. Mas antes disso, já se inscreve nesse canal, porque você vai receber muito direcionamento para se tornar a mulher que a sua alma deseja ser. Conto com você. Assista esse vídeo, se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo com alguma mulher que você ama. Pode ter certeza que você vai ser canal de bênção na vida dela. Bom dia! Como vocês estão? Hoje nós estamos no dia 18. Esse Deus que renova a sua graça, a sua misericórdia, a cada amanhecer nos levanta para o novo. Você sabe que todas as vezes que você levanta, as misericórdias de Deus se renovaram. O que Deus quer dizer com isso? Que todas as manhãs Deus renova você. Deus traz um novo para você, um novo amanhecer, um acordar para um novo dia. Quer dizer para mim e para você que o novo de Deus está surgindo diante de nós. Uma nova oportunidade, um novo tempo, uma nova esperança, uma nova cura, uma nova busca, uma nova sabedoria. Tudo se fez novo no amanhecer. Só que nós não temos essa capacidade de encarar a vida assim. Todas as manhãs que Deus nos acorda, Ele está fazendo tudo novo em nós, para nós e através de nós. Se nós tivéssemos essa consciência, né, nós viveríamos muito melhor, amadas. Então todas as vezes que você acordar, ao amanhecer, você respire bem fundo. Obrigada, Senhor, pelo novo de Deus. Deus tem a capacidade de se renovar diariamente, de nos renovar diariamente. Mas muitas vezes nós não temos. Nós acordamos de manhã cheia dos cacarecos de ontem. Nós acordamos na manhã com a raiva de ontem, com o rancor de ontem, com a história de ontem, com o bafafá de ontem. É ou não é? Mas será que isso é correto diante da magnitude de Deus? Não é. Quando a palavra diz que a cada amanhecer a cada amanhecer as misericórdias de Deus se renovam. Esse é o versículo. O novo de Deus está surgindo nas nossas mãos. Então que tal nós, com essa sabedoria divina, pegarmos esse novo dia e encararmos ele com tudo novo? Novo. O ontem ficou no ontem, não volta mais. Hoje é único e nunca mais vai acontecer. E amanhã a gente não sabe se chega. Muitas vezes nós acordamos pela misericórdia que se renova, trazendo o coração entulhado do ontem, de coisas velhas. E isso não nos move. Faz parte da sabedoria nós entendermos o renovar de Deus a cada amanhecer. Será que nós temos feito isso? Será? Fica essa reflexão para você. O que eu tenho trazido de novo com o Senhor para esse dia? Bom, espero que vocês estejam vestidas de força e dignidade. Quem estava aqui ontem, na nossa aula maravilhosa das nossas vestes, essa mulher sábia se veste de força e dignidade. E que roupa é essa que Deus nos colocou? Vestes de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Vamos orar para começar? Vamos? Então vamos lá. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por nós termos chegado até aqui. Eu te agradeço pela essa manhã que se renovou, esse dia que se renovou e as suas misericórdias que se renovaram na minha vida e na vida de cada mulher que o Senhor trouxe aqui. E eu sei que se o Senhor trouxe cada mulher dessa que está aqui presente, o Senhor tem algo para falar no coração dela. Eu sei que essa palavra de hoje é uma palavra que mexe muito com o nosso interior, que fala muito aos nossos corações. Então, Espírito Santo de Deus, você que se move dentro de nós, eu te peço a graça do Senhor. Comunique-se com a nossa alma. Comunique-se com a alma de cada mulher que está aqui nessa manhã, que tirou esse tempo para dedicar-se a encontrar o Senhor dentro dela. Então que o Espírito Santo se mova e que você fale profundamente no coração de cada uma delas. Que nesse dia elas possam colher, e eu também no Senhor, mais uma porção de sabedoria, de entendimento e de discernimento. Porque nós estamos em Ti e queremos mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, mulheres? Recebam essa palavra, recebam essa oração. Recebam um renovo do Senhor, que as misericórdias venham se renovar na sua vida verdadeiramente, profundamente, espiritualmente. Bom dia, Dimara. Que tudo aquilo que Deus tem para você, para esse dia, possa ser encontrado. Muitas vezes nós não encontramos aquilo que o Senhor tem para esse dia, porque nós estamos presas ao ontem. Quantos dias de graça, de favor, de prosperidade, de cura, de misericórdia, nós não
recebemos do Senhor porque o nosso coração está preso no ontem. Muitas vezes nós estamos perdendo a graça que nos é concedida hoje porque estamos presas no ontem. Eu não sei porque essa palavra está falando tão forte no meu coração hoje, mas eu quero te entregar ela, que vem de Deus, eu tenho certeza. Desfrute dos seus dias com a novidade de Deus, com a novidade divina. Não se prenda ao ontem e não desperdice as misericórdias que renovam tudo em você no dia de hoje. Tudo se fez novo no amanhecer. Não se prenda ao ontem para não perder aquilo que Deus tem para você hoje. Nós vivemos dias em que as pessoas presas ao acontecer de ontem, às mágoas de ontem, às dores de ontem, aos porquês de ontem, não estão recebendo de Deus aquilo que Ele tem para elas hoje. Eu sei que essa palavra está falando com você, porque está falando comigo. Então tome posse disso. Limpe o seu coração. Você lembra que eu falo para vocês que uma oração de sabedoria diária que eu faço, eu já ensinei para vocês, inclusive nesse desafio. Todos os dias, bom dia, Thalita. Todos os dias você pede para o Senhor: Deus, renova a minha mente e o meu coração no Senhor. Guarda a minha mente, os meus pensamentos e o meu coração no Senhor. Guarda os meus pensamentos e os meus sentimentos no Senhor. Renova isso e mantenha meu coração puro. Por quê? A sua vida nasce dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Se você tiver com pensamentos ruins e com sentimentos ruins, a sua vida vai nascer disso. Você está presa no ontem, está desperdiçando a graça do hoje. Renove todos os dias a sua mente, para que você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Nós começamos esse versículo, o nosso desafio lá no dia 27 de dezembro. A renovação da mente tem que ser diária, senão você não desfruta da graça que é despejada sobre você todas as manhãs. Então, todas as manhãs, você ore, Deus, guarde a minha mente e o meu coração no Senhor. Renove tudo em mim, para que eu possa desfrutar do novo do Senhor no dia de hoje, para que eu possa receber aquilo que o Senhor tem para mim hoje. Nós precisamos ter essa sabedoria, esse entendimento, para que a gente possa colher no jardim do Senhor tudo que Ele tem para nós diariamente. Gente, tem flores que duram só um dia, e são essas flores, muitas dessas flores que nós estamos perdendo. Flores do jardim do Senhor que duram só um dia, porque a gente não está olhando para as misericórdias que se renovam, nós estamos perdendo isso. E isso faz falta para o nosso ser, ok? Entendam isso. Por favor, mulheres, isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Renove a sua mente e o seu coração todos os dias, porque Deus tem bênção neste lugar de renovo. Hoje, no 18º dia, o versículo é o 26. Pode colocar para mim, Tati, versículo 26. E aqui a gente começa o conteúdo do dia de hoje. Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que Ele não deixou, Ele não esqueceu de nenhum detalhe sobre nós no Provérbios 21, em Provérbios 31. Nenhum detalhe. Tudo que nós precisávamos ouvir para sermos essa mulher que Deus nos fez para ser, está aqui em Provérbios 31. Esse Provérbios 31 renova você, né? Traz para a luz a mulher que está escondida dentro de você. E hoje nós vamos falar sobre isso que é tão importante, tão importante. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Provérbios 31 não podia passar sem isso. Uma das forças da mulher está nas suas palavras. Palavras. E nós entendemos o poder das palavras desde o primeiro capítulo da Bíblia. Se você pegar para estudar o poder das palavras em várias frentes científicas mesmo, várias teorias, você vai entender também o poder das palavras no primeiro capítulo da Bíblia. Quando você vê que tudo aquilo que Deus criou foi feito através das palavras. E Deus quis mostrar a importância das palavras para você, mulher. Palavras são aquilo que vem de dentro. Vem de dentro. Então, quando a gente vai naquele versículo que de uma fonte amarga não pode brotar água boa. De uma fonte ruim, existe esse versículo na Bíblia, eu não tenho o endereço aqui agora, tá? Mas existe. De uma fonte amarga não pode brotar água boa. Do seu interior, que é uma fonte, tá? E eu terminei a penúltima aula dizendo isso.
que sua força está na fonte. A sua força está no interior. Então, do seu interior, que é a sua fonte de força, não pode brotar algo ruim. Se as suas palavras estão sujas, estão contaminadas, estão pesadas, a sua fonte está comprometida. E aí é uma reflexão para mim e para você. O que nós temos feito das nossas palavras? Ok. Bom dia, Ítala. O que nós temos feito das nossas palavras? Será que a nossa fonte está contaminada? Ou será que a nossa fonte está limpa? As suas palavras diz muito sobre você. Então, o que você tem dito? O que você tem dito? Se você pegar duas plantinhas igual, plantadas no mesmo dia, da mesma espécie, e você falar pra uma coisa ruim todo dia, e você falar pra outra coisa boa todo dia, aqui ouve coisa boa, vai pra frente, aqui ouve coisa ruim, não vai pra frente, não. Olha lá, ó. Porventura, obrigada, Tati. Porventura, alguma fonte faz jorrar o mesmo manancial, água doce, água amarga? Isso é uma pergunta. As suas palavras estão mostrando o conteúdo do seu interior. É doce ou é amargo? É puro ou é contaminado? Tá bom ou tá ruim? Tudo que vem de dentro, tá mostrando a situação da sua fonte. Thaís, e tem muita gente que pensa que palavras ruins é só quando você xinga um palavrão. Isso é palavra ruim ao cubo. Mas não é sobre isso que eu tô falando. As palavras ruins que demonstram a amargura da sua fonte, que demonstram a sujeira da sua fonte, a contaminação da sua fonte interior, é as palavras que você diz em primeiro lugar sobre você. O que você tem dito sobre você? Isso mostra o teor de pureza da tua fonte. Depois, o que você tem dito sobre os seus? O que você tem dito sobre o seu marido, sobre os seus filhos, sobre a sua família? O quê? Só tô falando para pensar. Depois, o que você tem dito sobre o coleguinha? Sobre o irmãozinho? Para pensar. Depois, o que você tem dito de bom ou de ruim? Em último lugar, vem os palavrões. Porque quem tá falando palavrão, minha mente já tá perdido mesmo, né? Aí já tá sem... Quem tá falando palavrão já tá assim, com a fonte bem comprometida mesmo. Então nós temos que analisar com profundidade as instruções que o Senhor nos dá. Quando ela fala, suas palavras são sábias. O que Deus está querendo dizer isso? Que a mulher só fica falando, ai que bonitinho, ai que lindinho. Que a mulher é tonta? Não. Palavras sábias são palavras que vêm de sabedoria, de entendimento, de conhecimento e de discernimento. Palavras sábias são palavras que saem de uma fonte que tem conhecimento, entendimento e discernimento. A palavra de Deus diz que sabedoria é isso. Sabedoria é quando você entende no Espírito, discerne no Espírito e conhece no Espírito. Então, palavras sábias de uma mulher é de uma fonte limpa, de um coração puro, de pensamentos transformados. Eu disse para você na primeira aula que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você depende da mudança e da transformação do seu modo de pensar, dos seus pensamentos. Porque tudo começa aí. Se você pensou besteira sobre qualquer coisa, você vai sentir besteira e você vai falar besteira. Então existe uma tríade da sabedoria, assim eu posso chamar. A tríade da sabedoria é você transformar o seu pensamento, você renovar os seus sentimentos, purificar o seu coração, aí você vai falar com sabedoria. As palavras delas são sábias, elas são frutos de uma fonte limpa. O que é a sua fonte? É seu interior. O que é seu interior? São seus pensamentos e seus sentimentos. Quando eu falo para você orar todos os dias, para que Deus guarde os seus pensamentos e os seus sentimentos, eu estou falando para você todos os dias orar, Deus limpe a minha fonte. A sua fonte começa na sua consciência, que são os seus pensamentos, que se tornam sentimentos, que se tornam palavras. Então essa mulher sábia, as suas palavras são sábias. Quando ela fala, as suas palavras são sábias. Isso está mostrando que a sua mente é curada, é transformada e o seu coração é limpo.
O coração de uma mulher sábia é limpo. A mente de uma mulher sábia é transformada. Por isso ela fala com sabedoria. As pessoas, podem fingir falar muitas coisas. Podem fingir ser boas nas palavras. Só que a máscara um dia cai. Uma hora você vê a pessoa surtando e saindo da casa, da gaveta, do sei lá o que for. Agora uma mulher sábia, ela sabe aquilo que fala. E se ela sai do centro, logo ela retorna. Ela não é perfeita, a mulher sábia, mas é uma mulher ensinável. É uma mulher humilde. É uma mulher honesta com ela e com os outros. Então, se essa mulher fala bobeira, ela se arrepende. Ela se humilha diante de Deus e reconhece os seus erros. Isso é sabedoria. Eu não estou dizendo que nunca mais você vai falar bobeira. Porque a nossa natureza caída, de vez em quando, a tola vai sujar a tua fonte. O dia que a tola estiver acordada dentro de você, ela vai sujar suas fontes, a sua fonte. Ela vai sujar o seu pensamento e ela vai sujar o seu sentimento. Por isso, a nossa luta diária, a luta diária de uma mulher sábia é colocar essa tola para dormir todo dia. Tem dia que você vai precisar amarrar ela. Amarrar os bracinhos, os pezinhos e amordaçar. Sabe aquele negócio de sequestro? De vítima de sequestro? Que amarra os bracinhos, os pezinhos e a boquinha? Pois é isso que tem que fazer tem dia com a tola. Porque a tola que existe dentro de nós, por causa do pecado, essa tola vai sujar o seu pensamento e o seu sentimento. E se ela estiver acordada, a sua fonte só vai jorrar porcaria. A mulher sábia, ela vai entender que a tola está acordada, ela vai colocar essa tola para dormir e vai se redimir. Deus tem misericórdia de mim, limpa a minha fonte. Ela vai reconhecer o seu erro. E através da humildade, ela vai limpar sua fonte de novo. Foi a humildade de Jesus Cristo que levou ele para a cruz. E por isso eu e você podemos estar aqui, desfrutando dessa verdade. E é a humildade que vai levar eu e você para a vitória da sabedoria. A humildade em reconhecer o dia que a fonte estiver suja, eu preciso limpar. E renovar tudo em mim. Suas fontes limpas, fruto da sua humildade, de reconhecer quando você sair da casa e limpar seu pensamento, limpar seu sentimento e passar a promover palavras de bênção e de luz no lugar que você estiver, isso vai conduzir você em sabedoria. Será que nós temos feito isso? Será, mulher? Será? Então hoje eu quero que você pare e reflita sobre isso. Será que eu tenho limpado a minha fonte? Será que eu tenho limpado os meus pensamentos, os meus sentimentos todo dia? Será que da minha boca está saindo palavras de sabedoria? Cuidado com o que você está fazendo com as suas palavras. Quando ela fala, as suas palavras são sábias. Se atente a isso. É verdade de Deus para você. Ok? Essa é a primeira parte do versículo. A segunda parte é: quando dá instruções, demonstra bondade. As palavras de uma mulher sábia são cheias de bondade. Quando dá instruções para o marido de auxílio, as suas palavras são cheias de bondade. Uma mulher sábia não auxilia o marido com gritos, com berro, com brigas, não. Uma mulher sábia auxilia o marido com palavras de bondade. Em suas palavras, ela demonstra bondade. E a nossa bondade começa em nós mesmas, sobre aquilo que nós dizemos para nós. Em segundo lugar, na nossa escala de prioridades, aquilo que nós dizemos aos nossos maridos. Será que o nosso auxílio está sendo com palavras de bondade? Ser boa não é ser boba, gente. Existe uma confusão muito grande no entendimento disso aí hoje na vida da mulher. Bondade é uma coisa, ser boba é outra. Bondade são palavras de verdade. São palavras de conhecimento, de entendimento.
São palavras de discernimento. As palavras de uma mulher sábia, quando ela instrui, demonstra bondade. Então vamos lá, vamos contextualizar isso aqui. As palavras de uma mulher sábia são usadas para instrução e quando ela instrui, ela demonstra bondade. Nessas instruções estão o quê? Quando você vai instruir os seus filhos, quando você vai instruir e auxiliar o seu marido, quando você vai instruir uma amiga, todas as palavras de uma mulher sábia, elas demonstram bondade. As palavras de sabedoria, elas são construídas em cima de conhecimento, entendimento e discernimento. Deus te dá isso. Então, quando Deus confia isso nas mãos da mulher, junto com todas as outras coisas, aquilo que sai do seu interior são palavras de bondade. Uma pessoa boa. Palavras de bondade são aquelas que vão instruir a pessoa a fazer aquilo que é certo. Gente, existe um fator dentro da mulher, que é a persuasão, que é muito distorcido. E isso envolve palavras. A mulher, naturalmente, Deus a fez persuasiva. Ou seja, ela convence a pessoa com palavras de sabedoria. Ou ela manipula. A Bárbara voltou aí, que bom. Ou ela manipula com palavras vindas da fonte suja. Palavras da tola. Então, as palavras da mulher, elas têm que sair da fonte de sabedoria. Quando ela instrui, quando ela vai falar com uma pessoa, direcionar uma pessoa, a bondade remete à instrução vinda da verdade. As suas palavras demonstram bondade. Ela está persuadindo a pessoa a trilhar o caminho do bem, a fazer aquilo que é certo. Olha quão profundo é isso. Porque as mulheres muitas vezes usam as suas palavras para manipular. E a persuasão, que é um poder que Deus colocou dentro de mim e de você, naturalmente feminino, que é de influenciar, é usado distorcidamente com manipulação. Então, palavras que demonstram bondade não é aquela pessoa que concorda com tudo. Quando dá instruções, demonstra bondade. Ou seja, quando ela fala, ela está guiando pessoas para o caminho certo. Isso não quer dizer que você vai ser boba. Isso quer dizer que você vai ter palavras de confronto e direção e auxílio. Isso são palavras que demonstram bondade. A bondade remete à qualidade da sua boa fonte interior. Quando você abre a sua boca, você auxilia o seu marido, você aconselha uma amiga, você aconselha o seu filho, você instrui, você adverte, você confronta, toda a educação vinda para os seus filhos de dentro de você é fonte de bondade. Ou seja, é uma mulher que tem as suas palavras vinda da sabedoria, do entendimento, do discernimento. Isso é ser uma pessoa boa. Alguém que confronta para o caminho certo. A mulher sábia, ela persuade e leva a pessoa para o caminho certo. E nós temos um exemplo na Bíblia claro sobre isso, que é de Abigail. Né? Quem já escuta a passagem de Abigail na Bíblia? Ela convence Davi com as suas palavras. Ela é mansa. Ela consegue deter a raiva toda que estava naquele momento ali, entre Davi e Nabal. Ela consegue conter aquela raiva, consegue dominar tudo aquilo com as suas palavras. As palavras de uma mulher sábia, elas confrontam com bondade. Bondade não é concordar com tudo, não é passar a mão na cabeça, não é falar sim, 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 não. São palavras que confrontam com amor, com sabedoria, conduzindo a pessoa para o caminho certo. E isso, eu falo, as pessoas que convivem comigo sabem, elas não vão escutar só palavras de nhenhenhenhen da minha boca, não. Quando eu precisar confrontar, eu vou confrontar com bondade, com amor, com instrução de bondade, porque a minha fonte tem que estar limpa. Eu não posso olhar para você indo para o caminho mal e passar a mão na tua cabeça. Eu tenho que trazer você para a realidade com as minhas palavras. Isso começa dentro da tua casa. Isso é com seu marido, isso é com seus filhos, e depois com as pessoas com que você caminha, com seus amigos, com as pessoas que estão caminhando ao seu lado. Então, como que nós temos usado nossas palavras para conduzir, para auxiliar, para promover, para organizar e conduzir os nossos maridos? Porque a auxiliadora idônea,
na raiz da palavra, tem o significado de confrontadora. A mulher sabe, ela está confrontando o marido dela o tempo todo. Pra quê? Pra levar ele pro caminho certo. Pra fazer ele crescer, pra fazer ele avançar. Isso não é briga, é com sabedoria. Você saber falar. Quando você abrir a sua boca, as suas palavras são de bondade. Isso remete a você ter um interior limpo. Você vai conseguir falar palavras de instrução, carregada de confronto, mas com amor, quando o seu coração estiver limpo. Quantas vezes eu já não ouvi mulheres falar, mas eu não consigo conversar com meu marido, não consigo porque o coração é sujo. Tudo leva para o lado pessoal. Quando nós não conseguimos ter essa conversa sábia com os nossos filhos, com os nossos maridos, porque nós estamos com o emocional comprometido. Nós estamos com o coração sujo. Nós estamos com as emoções bagunçadas. De uma fonte bagunçada não vai sair água limpa. Então as palavras, a gente tem uma força. E dentro de uma casa, as palavras de uma mulher, ela conduz o ambiente. Porque a palavra da mulher é que é mais presente. É a palavra da mulher que é mais dita. A mulher, por natureza, ela fala mais. Por que você acha? Por natureza, a mulher fala mais. Concordem comigo até aqui? Ok. Por natureza. A natureza feminina. A mulher é de falar mais. Por quê? É a maneira dela expressar o seu interior. Então, ela já fala mais por natureza. Então, as palavras de uma mulher estão conduzindo... É isso aí, Natalina, é verdade. Nós estamos conduzindo a nossa casa, a nossa vida, a vida dos nossos maridos e a vida dos nossos filhos com as nossas palavras. As palavras conduzem, elas geram um ambiente. Porque a frequência de um ambiente ele tá bom ou ele tá ruim a partir do sentimento das pessoas. Eu tô estudando pro aulão, depois do desafio, você que tá aqui, depois do desafio eu vou dar um aulão. Um aulão que vai falar como você organizar o seu interior. Eu tô estudando a escala de Hawkins. Estudei ontem à tarde, peguei os materiais aqui, que fala sobre frequências e vibrações emocionais. Então, a atmosfera do lugar, aquela vibração do lugar, é construída através do seu sentimento. Então, se você está com raiva, ou você está triste, ou você está magoada, tudo isso são frequências baixas. Ou seja, o seu interior está sujo. Se você não resolver isso, as suas palavras vão ser baseadas no seu sentimento. E aí você gera aquela atmosfera pesada. Quando a mulher tá com o cão no corpo, com a tola acordada, a casa inteira tá o tendel. Quando a mulher tá fora de si, a casa está desorganizada. Isso mostra tamanha influência feminina dentro de uma atmosfera. E essa mulher fora do seu lugar, ela vai falar um monte de besteira. E aquele monte de palavras que geram medo, que geram mágoa, que geram raiva, que geram todas essas, tristeza. Porque uma mulher descontrolada, ela dá conta de falar e gerar medo nos filhos, de gerar raiva no marido, de gerar tristeza em todo mundo. E todos esses sentimentos que estão sendo gerados pelas nossas palavras estão conduzindo o ambiente. Porque se a nossa frequência abaixa, nossa frequência vibracional abaixa, nós estamos gerando na casa aquele ambiente pesado. É fácil você discernir quando você entra numa casa triste. Entra numa casa que acabou de perder alguém. Entra numa casa que acabou de perder alguém da família. Pra você ver a atmosfera daquela casa. É um ambiente pesado. Por quê? De tristeza. É um ambiente triste. Você não sabe explicar o que tem ali, mas é um ambiente ruim de estar. Por quê? As pessoas estão tristes. A frequência daquele lugar está baseada no sentimento das pessoas. E aí, você pega a tola, encarna ela em vez de amarrar e sai falando blá, 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 gera aquele ambiente horroroso dentro da sua casa e depois fala que é o capeta. Tem hora que eu acho que o capeta fala, tudo sou eu. Tudo sou eu. Essas mulheres saem do corpo e a culpa é minha. As nossas palavras estão moldando o nosso ambiente, estão moldando o nosso relacionamento, estão moldando as nossas amizades, estão moldando tudo, porque elas são fonte, elas são fruto da nossa fonte, do nosso interior. Então, se eu demonstro bondade através das minhas palavras, essas palavras têm que ser carregadas do quê? Thaís, se as minhas palavras é fruto de uma fonte limpa, ela tem que jorrar o quê? Minhas palavras têm que ser carregadas do quê? Uma fonte limpa. Promove palavras de direcionamento, de confronto.
de amadurecimento. Promovem palavras de cura, promovem palavras de direção, promovem palavras de auxílio, promovem palavras de consolo, promovem palavras de persuasão, de direção. Então, se as suas palavras são fonte de sabedoria, são vindas de uma fonte limpa, elas vão estar promovendo isso o tempo todo. Quando ela fala, as suas palavras são sábias. Quando ela dá instruções, demonstra bondade. Nossas palavras, vindas de uma fonte limpa, são boas sementes. Palavras são sementes. Exatamente. Viu, Ítalo? Palavras são sementes. Você está lançando sementes de direção, lançando sementes de cura, lançando sementes de confronto, lançando sementes. Tudo isso vem das palavras. Mas você também pode estar lançando sementes de maldição, você pode estar lançando sementes de tristeza, você pode estar lançando sementes de... Outra coisa ruim, graças a Deus que não vem coisa ruim na minha cabeça. Você pode estar lançando sementes de muita coisa ruim em cima dos seus. Sementes de medo, você pode estar lançando sementes de raiva. A qualidade dessas sementes vai depender da qualidade da sua fonte. Então, se você quer ser essa mulher sábia que demonstra sabedoria através das suas palavras, entendimento, discernimento, conhecimento, e bondade, e instruções, direcionamento, isso tudo tem que vir de uma fonte limpa. Então, para resumir tudo, as nossas palavras estão gerando vida ou morte. Por isso que a Bíblia fala sobre bênção ou maldição. As palavras podem gerar bênção ou maldição, vida ou morte. As suas palavras podem curar alguém ou pode matar alguém. Tem muita gente que mata, que acha que matar é só com revólver, com a faca. Não é não? Tem muita gente matando gente com palavras. Com palavras, nós matamos o direcionamento dos nossos maridos. Com palavras, nós matamos os sonhos dos nossos filhos. Com palavras, nós geramos maldições terríveis que machucam uma alma. O que será que nós temos feito com as nossas palavras? Então, se você quer ser essa mulher sábia, que quando fala, suas palavras são sábias, quando dá instruções, demonstra bondade, essa mulher tem que se preocupar como está a sua fonte. O que é a minha fonte, Thaís? Os seus pensamentos e os seus sentimentos. Essa mulher precisa ter a mente transformada e o coração puro. Sem mente transformada e sem coração puro, não vai ter palavras de sabedoria e não vai ter palavras que demonstram bondade. Só pode fluir coisa boa de uma fonte limpa. Sem isso, não. Então nunca esqueça que as suas palavras são sementes. Quando acontecer alguma coisa, quando a vida te confrontar por algum motivo e aparecer na linha do tempo da vida, no feed da vida, algo que vai te tirar do centro, olhe para dentro. Organize a bagunça. Não vá falar nada, não vá tomar decisões. Nunca tome decisões. Decisões definitivas em cima de emoções passageiras. Porque a tristeza, a raiva, o conflito, a briga, a mágoa vai passar. Mas suas decisões podem ficar. As suas palavras podem ficar. Então, no dia da tempestade, no dia ruim, no dia mau, tenha sabedoria de se te retirar e de limpar a sua fonte. O que está sujando a minha fonte? O que está sujando os meus pensamentos? O que está sujando os meus sentimentos? E eu vou buscar no Senhor, que é a fonte de água viva, na qual nós nunca mais teremos sede se bebermos dessa água. Limpe a sua fonte na fonte do Senhor, para que você possa ser essa mulher que jorra palavras sábias, instruções com bondade. Então existe uma maneira de limpar a sua fonte, para que as suas palavras sejam de sabedoria. E a maneira é essa. Se retire. Em vez de jogar para fora as suas dores e a confusão que está dentro de você com palavras que vão ferir, que vão machucar, que vão gerar medo, que vão gerar raiva, que vão desorganizar o seu ambiente, em vez de fazer isso com essas palavras, pare,
se retire e olhe para dentro. O que está sujando a minha fonte? Deixa Deus transformar o seu pensamento de novo. Deixa Deus limpar o seu coração. Aí você volta para o palco da mulher sábia. O palco da mulher sábia tem hora que ele fecha as cortinas. Fecha as cortinas. Porque a mulher sábia está comprometida. Ela não pode atuar aquela hora. Então é melhor você fechar as cortinas do palco da sua vida de vez em quando do que deixar a tola entrar e fazer o espetáculo dela. Se a sua vida é um palco que Deus te deu, não permita que a tola faça o seu espetáculo. O dia que a sábia está comprometida, fecha as cortinas. Como você faz isso? Com muita sabedoria. Chega pro seu marido e fala assim: meu bem, meu amor, fulano, ciclano, amor, do jeito que você chama. Meu bem, eu não estou bem hoje. Eu preciso refletir. Eu preciso me organizar. Depois a gente conversa. Filho, depois a mamãe conversa com você. Agora não dá. Se seu filho é um pouco maior, óbvio, né? Muitas de vocês aqui têm filhos adultos, filhos adolescentes, filhos grandes já. Criança é sim ou não? É limite. Né? Isso pode, isso não pode. É só isso. Criança só precisa disso. Isso pode, isso não pode. Então isso, você dá conta de falar fora da casa. Agora, para os seus filhos que são maiores, para o seu marido, para os seus amigos, para os seus relacionamentos, hoje eu não estou bem. Melhor de nem conversar. Mas isso não é para você empurrar. Para você olhar para dentro. A pessoa que entende que ela não está bem, ela vai olhar para a tua fonte. Vai falar: o que está acontecendo comigo? Por que eu estou com esse pensamento ruim? Por que eu estou com esse sentimento ruim? E vamos trabalhar isso. Vou ensinar vocês a fazerem isso. Na aulão. E assim a mulher sábia atua. Então, a sabedoria na vida de uma mulher é um espetáculo. É um espetáculo divino. Gosto de metáfora, gente. Gosto de metáfora. Porque você nunca esquece isso que eu falo. Quando eu uso metáforas pra você, você nunca esquece. Então, se a sua vida é um palco onde o espetáculo que você quer apresentar é da mulher sábia, você precisa entender que vai ter dia que esse espetáculo não vai acontecer. E que você vai precisar fechar a cortina. Hoje não tem. Hoje não tem sabedoria, mas também não tem tolice. Hoje não tem espetáculo. Vou me retirar. Quando a mulher sábia volta, você abre as cortinas e continua o seu espetáculo. A vida é assim. A atuação genuína, ela não finge, ela representa o que tem. Então tem horas que as cortinas vão fechar, tem hora que você vai estar representando. Isso é necessário. É melhor do que você deixar as cortinas abertas e fazer a tola. Acabar com a tua vida. Porque, gente, vou falar uma coisa pra você. Isso eu converso muito com meu marido. Às vezes eu vejo gente escorregando nos tomates, que eu falo: meu Deus do céu, que cagada. Uma reputação demora-se a vida inteira pra construir. Tem gente que demora uma vida inteira pra construir uma reputação. E demora 2 minutos pra acabar com ela. Por isso que nós precisamos estar em Deus. Por isso que nós precisamos estar com uma sabedoria em nós. Porque num estalar de dedos, a tola acaba com uma sábia. Se você der voz à tola, ela pode acabar com a reputação que você construiu durante dias, durante anos. Por isso, a maneira de lidar com essa sábia e com essa tola precisa ser algo que você faz todo dia. Você precisa ser exímia em lidar com a tola e com a sábia. Você precisa ser craque em colocar essa tola para dormir, colocar essa sábia para pensar, para refletir. A gente precisa ser mestre nisso. Senão a gente acaba com coisas que a gente demorou anos para construir. Às vezes você demorou anos para educar um filho no caminho. Anos cuidando daquele bebê, daquela criança, daquele sei que. E com uma palavra, você destrói esse ser que você demorou anos para construir. Porque seus filhos são frutos seu, não só na carne, não só no corpo. Você não fez só eles. Você não constrói seus filhos e seu marido só no físico aqui. Seu filho, você fez ele é parte de você. Só que a alma do seu filho, você também constrói. Lembre-se das suas habilidades. O marido, gente, quando a gente casa com o ser humano, é na planta, né? Tem muita gente aí querendo o marido da coleguinha. Ah, eu queria tanto esse marido. Olha que marido bom. Mal sabe ela que o marido foi adquirido na planta, né?
Um bom marido é construído por uma mulher sábia. E isso não sou eu que digo, é a palavra. A mulher sábia edifica a sua casa. A casa de uma mulher começa onde, gente? No tijolo? No casamento. A casa de uma mulher começa no casamento. Então uma mulher constrói o seu marido da planta. O meu, minha filha, eu comprei na planta. Meu marido é uma joia preciosa, mas ele foi comprado na planta. A mulher sábia edifica a sua casa. Ela constrói o seu marido e constrói os seus filhos. E parte desse material de construção são as suas palavras. Com uma palavra sua, você destrói o marido que você construiu a vida inteira. E com uma palavra sua, você destrói um filho que você educou a vida inteira. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as suas próprias mãos a destrói. As habilidades que Deus confiou nas suas mãos, constrói e quando mal colocadas, quando não usadas, destrói. Então, a sabedoria de uma mulher constrói marido, constrói filho, constrói família, constrói tudo. Mas também destrói. Então, o que nós precisamos buscar é a força dessa mulher sábia atuando em nós. Para que ela esteja o tempo todo edificando. Edificando e construindo. O lar, construindo os seus filhos, construindo o seu marido. E uma dessas forças são as suas palavras. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstram bondade. Então, a partir de hoje, eu peço que o Espírito Santo de Deus te convença do poder das suas palavras. Porque já foi dito por Deus, você já escutou várias vezes, e eu estou ensinando aqui para você. Mas quem convence você de tudo isso é o Espírito Santo. Assim a Bíblia diz, né? Que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo convença você do poder das suas palavras. Que a gente tenha temor nas nossas palavras. E entender que quando você está com vontade de falar um monte de asneira, é hora de você se calar e olhar para dentro, porque sua fonte está suja. A hora que você está querendo espumar o canto da boca, está querendo xingar todo mundo, para tudo, fecha a cortina e vai olhar para dentro que a fonte está suja. Seus pensamentos estão enviesados, seus sentimentos estão atrapalhados e vai sair em forma de palavra. Como nós precisamos dar atenção a isso. E assim nós edificamos. Edificamos com o que fazemos, edificamos com as nossas habilidades, edificamos com as nossas capacidades, edificamos o interior, exteriorizamos tudo isso, mas tudo depende da fonte. E quando ela fala, suas palavras são sábias. Amém, mulheres? Entendido? Fez sentido para vocês?